Olá, eu sou Elaine Gomes Fiore, sou contadora de histórias e eu acredito que vocês já saibam, já me conheçam. Hoje eu vou contar mais uma história muito legal que faz parte do livro As Aventuras de Pedro Coelho de Beatrix Potter. Ela chama A História dos Coelhinhos Felpudos, que são os filhinhos do Benjamin, priminho do Pedro Coelho. Benjamin, o priminho de Pedro Coelho, aquele que o ajudou a ir pegar as roupas no espantalho na horta do Senhor Severino, cresceu e se apaixonou pela Flocos, a irmã do Pedro. Então, eles se casaram e tiveram vários filhinhos, porque vocês sabem que coelho, quando começa a ter filhos, não para mais. Eu não sei nem o nome de todos, porque eles eram conhecidos como os coelhinhos felpudos. Eles eram uma gracinha, muito alegres, só que também descuidados. O Benjamin cuidava dos filhinhos, mas às vezes a comida não era suficiente, então ele recorria ao seu primo e agora cunhado Pedro Coelho, que também, quando cresceu, fez uma horta igualzinha à do Senhor Severino. Às vezes o Pedro dava o repolho, mas às vezes ele não tinha repolho suficiente. Então os coelhinhos felpudos e o Benjamin recorriam a um depósito de lixo que ficava num fosso do lado da horta do Senhor Severino. Lá tinham vidros de geleia, papéis, botas, grama cortada com muito cheiro de óleo, tinha uma porção de, às vezes, legumes estragados e os coelhinhos iam procurar alguma coisa. Num dia que o Pedro Coelho não tinha repolho suficiente, o Benjamin também não tinha comida suficiente, eles foram para esse depósito de lixo. E lá encontraram, além de todas essas sujeiras, um pé de alface que tinha virado flor, tinha se aberto em flor e o Senhor Severino tinha desprezado. Eles comeram alface até se empanturrar. Vocês já ouviram falar que alface em excesso dá sono? Eu acho que não, porque nós somos humanos e para humanos alface não dá sono, mas para coelhos ele é um belo de um sonífero. Então os coelhinhos comeram e comeram e comeram alface e foram sentindo uma moleza, depois eles foram sentindo um sono e dormiram naquele sol forte lá naquele depósito de lixo. O Benjamin não dormiu tão rapidamente, ele demorou um pouquinho mais, ainda teve juízo e cobriu sua cabeça com uma sacola de papel, porque ele sabia que as moscas poderiam vir e incomodar seu sono. Do lado dele tinha também uma camundonga. Sabem o nome da camundonga? Tomazina. E ela começou a raspar um dos vidros de geleia e esbarrou no papel que estava em cima da cabeça do Benjamin e acordou o Benjamin. Aí ele ficou meio assustado e ela pediu desculpas, mas eles começaram a conversar e ela falou para ele que conhecia Pedro Coelho daquela primeira aventura onde o Pedro Coelho tinha corrido a valer do Senhor Severino. Quando eles estavam nesse papo mais ou menos animado, eles viram que o Senhor Severino se aproximava com um lote de grama cortada e jogou em cima dos coelhinhos. A Tomazina se escondeu dentro do vidro de geleia, o Benjamin se cobriu com a sacola e o Senhor Severino jogou toda aquela grama. Quando ele jogou, ele viu umas orelhinhas, alguma coisa que pareciam orelhas de coelho. Ficou um tempo lá parado, mas de repente uma mosca pousou na orelhinha de um dos coelhinhos e ele mexeu a orelha. Aí o Senhor Severino percebeu que tinham coelhos, começou a tirar toda aquela grama e pegou um a um os 6 coelhinhos felpudos. Pegou um saco, colocou os 6 no saco e fechou bem. Eles não acordaram porque o sono deles era muito profundo. Eles pensaram que era a mamãe que estava colocando eles na caminha. Eles estavam, na verdade, sonhando. Aí o Senhor Severino deixou aquele saco em cima da mureta e foi guardar a máquina de grama. Enquanto isso, a senhora Flocos vinha vindo
E o Benjamim e a Tomazina vieram ao seu encontro desesperados, contando tudo o que tinha acontecido. Eles pegaram o saco, mas não conseguiam de jeito nenhum tirar aquele nó que o senhor Severino tinha dado. Foi quando a Tomazina teve uma ideia. Ela roeu o cantinho do saco e eles foram tirando os filhinhos um a um com muito cuidado. Mas foi necessário dar um beliscãozinho no bumbum de cada um para que eles acordassem, porque eles estavam com muito sono. Então, quando eles tiraram os coelhinhos, eles pensaram que iam pregar uma peça, eles iam substituir os coelhinhos por alguma coisa. Colocaram 3 abóboras podres, 2 nabos e um galho retorcido. E como eles já tinham conseguido abrir o saco quando estava vazio, eles fecharam de novo e deixaram na mureta. O senhor Severino guardou a máquina, veio, pegou aquele saco e ficou muito animado. Ele falou: nossa, quando eu peguei esses 6 coelhinhos, eu nem percebi que eles eram tão pesados. E ele foi rumo à casa dele para mostrar para a senhora Severina. Quando ele chegou, ele jogou aquele saco. Se os coelhinhos estivessem lá, com certeza eles teriam se machucado. Enquanto isso, Benjamim, a Flocos, a Tomazina e os 6 coelhinhos felpudos foram seguindo à distância o senhor Severino. Eles queriam saber no que é que aquilo ia dar. Aí o senhor Severino chamou a senhora Severina e mostrou aquele saco. Ela falou: o que é isso? Aí ele falou: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela falou: que é isso, marido? Você tá caduco que você não para de falar 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ele falou: 6 coelhinhos para você fazer o que quiser com eles. Eles não gostavam de coelhos, como já é óbvio, né? Pelo que a gente está falando. Então, a senhora Severina começou a palpar aquele saco. Ela falou: estou vendo que são 6 mesmo, mas está muito duro. Eu acho que são coelhinhos velhos, eu nem sei o que vai dar para fazer com eles. Então, o senhor Severino sugeriu que vendessem esses coelhos. Abriram o saco. Quando eles abriram o saco, foi uma decepção. 3 abóboras podres, 2 nabos e um galho retorcido. O senhor Severino ainda atirou uma abóbora podre contra a janela e ela pegou um pouquinho num dos coelhinhos, que era o mais novinho, que tinha conseguido subir na janela. Aí a família do Benjamim percebeu que era hora de ir embora. Enquanto isso, o senhor Severino e a senhora Severina não se entendiam, porque ele estava achando que estava caduco mesmo. Ele tinha certeza que tinha colocado 6 coelhinhos no saco e ela insistia que ele quis pregar uma peça. Na casa, os coelhinhos deram um monte de risada, mas também ficaram um pouquinho preocupados com a situação. Eles realmente eram descuidados e distraídos, mas eles estavam com o papai, que também foi descuidado e distraído. Mas quem ganhou mesmo com essa história foi a Camundonga Tomazina, porque no final do ano ela ganhou de presente lã de coelho. E ela fez um suéter, uma blusa com capuz e ainda luvinhas para se proteger do frio. O que vocês acharam dessa história? Mais uma bagunça da família do Pedro Coelho. Eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima história.